Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. E o São Paulo, adivinha? Tem mais desfalques agora para o confronto contra o Fluminense. Cada jogo do São Paulo aparecem mais desfalques. Será que quando chegar na última rodada do Brasileiro, o São Paulo vai ter time para colocar em campo? Será? Ainda bem que restam poucas rodadas, né, rapaziada? Mas enfim, vamos comentar com vocês aqui algumas informações importantes do São Paulo. O que tem de mais importante no momento eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo aqui, tá? E o Crespão da Massa em coletiva ontem, mais uma vez sincero, justo, deu declarações importantes do São Paulo e já manda recado para a diretoria sobre o São Paulo de 2026. Meio que querendo dizer que os caras lá dentro, no caso a diretoria, precisa se coçar para não ser pegos, entre aspas, de surpresa com a temporada. Então, uma fala bem importante do Crespo que tem que colocar a diretoria para se mexer nesse momento aí, tá? Rapaziada, vamos comentar também com vocês aqui sobre o provável São Paulo contra o Fluminense. Olhando aqui as probabilidades à disposição do Crespo, temos aqui talvez já um provável time para esse confronto aí, que vai ser o reencontro com o Zubeldia, tá? A gente vai comentar alguns trechos da entrevista dele de ontem aqui e dar uma opinião aqui com vocês e trocar uma ideia também, tá? Mas antes, sobe o likezão aí que é importante, se possível também se inscreva no canal aí, que ajuda demais no nosso crescimento. E hoje, às 9 da noite, lá no canal Teclas Daniel Esportes, vai ter live do QG Tricolor. Live acontece sempre nos dias seguintes aos jogos do São Paulo, sempre às 9 da noite, lá no outro canal. Então, se você ainda não é inscrito no Teclas Daniel Esportes, no final do vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, que vai aparecer no card do vídeo. E quero que você mande um salve lá pra gente, para ver que você de fato participa lá também do outro canal, tá? Rapaziada, olha só, o São Paulo vai ter o retorno do Alisson para o duelo contra o Fluminense. Não que seja assim um excelente reforço, mas nesse momento é importante cada peça à disposição do Hernan Crespo. Os desfalques do São Paulo serão aí, ó, os novos: Sabino, Rafael e o Ferreirinha, tá? O São Paulo soltou uma informação hoje do Ferreirinha atualizando a situação dele, que ele deixou a partida de ontem com dores na região posterior da coxa esquerda. Ele fez exames de imagem e detectou um edema no local. Então o Ferreirinha está fora da partida contra o Fluminense e é pouco provável que ele volte a jogar nessa temporada. Então deve ser desfalque para o restante da temporada. Então o São Paulo totalmente assim, rapaziada, desmontado o elenco, muitas lesões, tá? Eu vou trazer a lista para vocês. O São Paulo precisa corrigir isso para a próxima temporada. Os caras, de forma aberta, pública, não falam a real pra gente, mas tomara que entre eles lá, eles se mexam, né? Para mudar um pouco esse cenário, porque tá triste. Imagina se o São Paulo tivesse ainda para uma obra do destino, ainda é uma final de Copa do Brasil, é uma decisão de Libertadores. Olha o time do São Paulo que talvez jogaria uma Libertadores, né? Claro, tem alguns suspensos aqui, mas olha o São Paulo à disposição contra o Fluminense do Zubeldia. Yang, Ferrarese, Alan Franco e Luiz Gustavo, esse deve ser o provável São Paulo, tá? O Mike deve ser mantido, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, Patrick Lanza deve retornar para a lateral esquerda. Ó, o São Paulo teve ali na lateral esquerda o Enzo, o Wendel, passou o Ferreirinha, todos machucaram por ali, né? A lateral esquerda do São Paulo tá meio complicada. E de novo cai no colo do Patrick Lanza, é impressionante, né? O Patrick Lanza, a gente quer se livrar dele, né? No bom sentido, porque não tem capacidade, na minha visão, de ser jogador do São Paulo, mas as lesões acabam que empurra ele para jogar, né? É inacreditável. E o ataque Luciano e Tapia, esse deve ser o São Paulo para enfrentar o time do Fluminense, tá? E a lista completa para vocês, olha só, dos desfalques do São Paulo para o próximo confronto: o Rafael, Sabino, Arboleda, Rafael Tolói, Wendel, Enzo Dias, Luan, Rodriguinho, Oscar, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Dineno, Ferreirinha e Lucas Moura. Cara, tem aqui, ó, os que voltam somente ano que vem, mais ou menos, tá? Lucas, Ferreirinha, Dineno, André Silva, Rian, Caleri, Oscar,
Do jeito que tá o Luan, né? É bem capaz de não voltar mais esse ano, tá? Enzo Dias também não volta mais, o Wendel. Cara, olha só, tem só aqui 10. 10 não voltam mais esse ano, cara. Olha só que situação que tá o nosso time triste, hein, cara? Triste demais e alguma coisa precisa ser feita, tá? O Wendel, o Rafael Tolói e o Arboleda hoje, eles treinaram com a fisioterapia do São Paulo no gramado, mas não devem jogar essa partida contra o Fluminense. E se o Wendel voltar esse ano ainda vai ser uma surpresa, tá? Não boto muita fé, não. E falar um pouquinho com vocês sobre o Crespão na coletiva, pessoal. O Crespo, ele falou aqui, deixou uma declaração que deixa a gente bem preocupado e com razão, tá? Ele falou que não sabe se no próximo ano o Caleri voltando, o Lucas, como eles estarão, né? Porque a lesão que eles tiveram, lesões graves, né? Deixa em dúvida como será a questão física desses atletas para a próxima temporada. E ele também deixou em aberto a situação do Oscar, se ainda ele voltará a jogar, tá? Então, aqui nessa fala do Crespo, ele deixa um recado que o São Paulo precisa reforçar o elenco para o próximo ano, mas sem contar com eles, sem contar com o Lucas, o Oscar e também o Caleri. O São Paulo vai ter que montar o time sem contar com esses caras, tá? Então, se eles estiverem bem, serão reforços. Bem ali fisicamente e tal, serão reforços. E o São Paulo, segundo o que eu entendi do Crespo, pessoal, não pode contar com a sorte mais uma vez em mais uma temporada, tá? Senão o São Paulo vai sofrer de novo. Foi isso que eu entendi dessa fala do Hernan Crespo, tá? Então, resumindo, Caleri, Lucas e Oscar, se jogarem bem, estiverem bem fisicamente no próximo ano, é lucro. É lucro. Então o São Paulo vai ter que reforçar em cima desses caras. Porque se acontecer alguma coisa, você já vai ter a peça à disposição. Então o Crespo meio que deixou o recado para a diretoria. Agora, os caras lá dentro precisam ter um entendimento de interpretar a fala do Crespo dessa forma. Senão o São Paulo vai ter mais um perrengue para a próxima temporada, tá? E olha o que ele falou, ó, o Crespo. Para mim é assim, temos que melhorar o elenco atual. O elenco atual chegou a 45 pontos, faltando 5 rodadas. Meio que querendo dizer que foi algo positivo ainda, mesmo da forma que está, o elenco atual à disposição, contando com lesões, ainda conseguimos 45 pontos, faltando 5 rodadas. Deixou algo assim meio que positivo, tá? Temos que trabalhar muito para melhorar se não quisermos fazer igual. Fazer igual que fizeram esse ano. Entendeu, Casares? Entendeu, Belmonte? Conseguiram entender essa fala do Crespo? Para a gente não fazer igual que fizemos agora, se quiser fazer algo melhor, precisa mudar. Precisa mudar. Então cobrou reforços, viu, Casares? E reforços de qualidade, não meia boca. A Teclas não tem dinheiro. Quando aparece Rui Costa dando entrevista, aparece Muricy Ramalho, eles dão entrevistas como se o São Paulo fosse o Barcelona. Como se o São Paulo tivesse condições financeiras para competir. Como se tivesse tudo perfeito no São Paulo. Então, já que na visão deles está tudo uma maravilha, departamento perfeito, tudo, departamento médico perfeito e outras coisas mais, está tudo impecável, reforços de qualidade. Tem que trazer reforço bom para o Crespo, para ele fazer um trabalho bom para o ano que vem. Tá? Então, ele cobrou reforços, cara. Só que o que me preocupa é o pensamento da diretoria. Como que eles vão lidar com isso, tá, rapaziada? Então, a partir desse momento, a diretoria, pessoal, precisa começar a trabalhar de forma decente para mostrar um time capaz para o Crespo fazer algo bom, positivo. Já que o Muricy ainda se ilude com a Libertadores ano que vem. O próprio Muricy falou isso em entrevista, acho que foi para a TMC, semanas atrás. Então, um outro passo importante também é desapegar de jogadores, irmão. O São Paulo tem esse apego, esse sentimento com jogadores. Cara, ciclos se encerram. Jogadores têm a questão da idade. Então, cada ano que vai passando, o jogador vai ficando mais velho, a situação de lesão, o risco é ainda maior e o valor de mercado despenca.
Então você tem que saber aproveitar o momento de uma venda, de uma transferência, de uma troca que seja, tem que ser inteligente. O São Paulo foi muito inteligente na época que o São Paulo trocou o Everton. Lembra o Everton Minecraft lá do Flamengo? E trocou pelo Luciano. Um cara que tinha histórico de lesões, o Everton não conseguia jogar, era um jogador caro também, e se eu não me engano o Luciano é mais jovem que ele, né? E o São Paulo fez uma excelente troca, na época eu elogiei pra caramba a contratação do Luciano. Quando o São Paulo trouxe o Luciano, eu falei, esse cara vai dar certo aqui. Esse cara aqui, ele vai fazer história, ele vai estar no São Paulo aqui e vai representar, o torcedor vai curtir ele vai representar a torcida. Então, uma boa parte do que o Luciano fez no São Paulo aqui, ele foi útil, representou. A gente tem aqueles momentos de amor e ódio, de críticas pontuais em cima dele. Mas, se você fizer uma leitura no geral, o Luciano hoje deu certo no São Paulo. Então, foi uma troca inteligente que o São Paulo fez naquela época. E o São Paulo tem que saber fazer isso, cara. Tem que saber fazer bons negócios. Então, veremos aí o que vai acontecer aí na próxima temporada, mas o Crespo deixou o recado para a diretoria, mandou o recado para os caras. Se eles entenderam, aí é uma outra questão. Bom, rapaziada, ó, o link do QG tá aqui, ó, só clicar e colar lá com a gente, manda um salve lá ao vivo com a gente, vai ser bastante legal ter você por lá. Vou ficando por aqui, esse é o vídeo, um abração e até a próxima. Valeu, tamo junto.